Olá, boa noite. No programa de hoje nós vamos abordar um tema muito importante na sociedade, que é o preconceito. Às vezes ele passa embaixo dos nossos olhos e a gente não vê. Fique conosco. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Um oferecimento. Unimed. Se você comparar, vai escolher Unimed. Shopping Santa Úrsula. Tudo para conquistar você. Luminus Cabelo e Estética. Cabelo e estética para homens e mulheres. E Pinguim Grill. Todos os cortes de carne do Barbacoa no Pinguim do Santa Úrsula. Edgar, obrigado por ter aceito o convite para a gente debater esse tema. Eu falei abominável agora na abertura do programa, eu não sei nem como é que eu chamo esse tema. Mas obrigado por estar aqui conosco. É um prazer. Adriana, obrigado, parabéns pela Maria, que linda! Obrigada, Exalc, parabéns você e o Dácio. Obrigada. Fiquei muito contente com a notícia. Feliz também. Viu? Vereador André, que honra. Muito obrigado. Eu agradeço o convite e a possibilidade de trazer esse tema na discussão ampla de toda a cidade. Muito obrigado. Eu queria começar, porque tem algumas evidências quando se fala em preconceito e fica sempre a última, né? Eu queria que a Bia colocasse uma charge para a gente dar uma olhada ali, e ela vem exatamente em cima, essa charge é do Jornal Cidade, deixa eu só lembrar, tá? Compre, não sei o quê, depois mostra a bunda, o pai lá babando, depois mostra o cara dando tiro no peito do outro e depois na hora de dar o beijo na boca de outro homem, o pai tampa os olhos do filho para ele não ver. Essa charge saiu no Jornal A Cidade, foi muito legal essa charge, quando o Félix e o Nico, na novela das 8, no último capítulo, deram aquele beijo homoafetivo. Edgar, boa essa charge, não? Muito boa, aliás, o artista local expressou muito bem. Ali no tomate? É o Tomate. Tomate? Tá. E aí, Edgar, o que você achou? Então, o artista e a arte tem que estar preparada para tudo. Ele tem que estar apto a desenvolver o que o roteiro pede, que o script pede, né? Então, acho que é natural. E preconceito hoje no país, na colocação que o Brasil está, com as legislações que tem contra isso, é um absurdo a gente ainda encarar isso desse jeito. A escritora, a jornalista, eu já falei que você é eterna secretária da Cultura de Ribeirão Preto. Me perdoem todos os outros secretários da Cultura de Ribeirão Preto, mas eu já falei que você é eterna e não podia ter saído nunca. Bom, como é que a jornalista, a escritora, viu essa cena da novela, essa abordagem da novela? Porque a novela das 9, ela tem prezado em trazer algumas características. Essa última trouxe autor e obra, falava muito. O que você está lendo? Muito. Estou lendo o livro do fulano e não sei o que lá. Depois ela abordou a igreja, ela falou muito de evangélico e acabou no homoafetivismo. Como é que você vê isso, Adri? Bem, num primeiro momento, quando a novela começou a colocar esses temas, eu achava que a gente estava falando de uma questão, um papel social da novela. Hoje eu já não vejo mais assim, eu acho que é um papel de audiência. Né? Hoje a gente tem um número expressivo de homossexuais, a gente tem um número expressivo de religiosos de várias outras religiões e a TV precisa se atualizar e falar com todos os públicos, então ela precisa. Tanto é que a próxima novela vai ter um novo romance. Eu acho que já não existe mais espaço na novela sem esse público presente. Mas não posso fazer uma leitura muito apaixonada, porque é um público consumidor. Né? Como você colocar o negro e chamar de politicamente correto? Não, o negro também compra, então também vende shampoo. Então a televisão em si faz um pouco essa leitura pela ótica da audiência. Quero trazer todo mundo. Né? Mas de qualquer forma, depois disso, o tema é social. Né? E aí cabe todas as outras reflexões. E aí então a gente abre a discussão. Mas eu vou abrir já. O negro compra menos, compra mais, vereador? Cada vez o negro consome mais e quem teve essa expertise começou a investir na linha de shampoos, sabonetes, cremes. A linha da beleza foi talvez uma das primeiras a perceber isso. E hoje os penteados afro, as mulheres, os trajes afros têm vendido muito. A grande mídia talvez não tenha percebido, principalmente na novela. A novela tem uma característica do estereótipo, tanto quando fala do negro, quando fala de homossexualidade, é muito o estereótipo, é muito na brincadeira e depois
começa a dar o tom mais sério. Foi até o que aconteceu com o personagem Félix. Mas eu quero voltar à charge que foi colocada ali. Ela retrata que o preconceito e a discriminação começam em casa, começam na família. A família tem um papel muito importante em mudar esse quadro. E a família tem sido muitas vezes influenciada pela TV, pela novela. Talvez algumas abordagens equivocadas acabam tirando a família do debate. O cinema, eu acredito que ele contribui mais. A abordagem do cinema geralmente é mais serena, mais aberta e é mais madura. Eu vejo esse meio mais maduro do que a novela. Mas, por um outro lado, nós tivemos um programa há 2 semanas atrás com uma audiência espetacular, que foi um programa sobre drogas que nós fizemos, e foi muito discutida a ausência da família. A família não sabe como lidar, os pais estão abandonando os filhos, estão entregando a educação dos filhos para as escolas. Quer dizer, cada vez mais os pais, e a televisão tem um papel, um cunho muito importante, o videogame, a internet, hoje parece que maior do que a família, tá certo, Edgar? Sim. Essa foi a colocação importante no negócio. E como o vereador levantou, é isso que eu queria observar para você. Cadê a família, então, nesse papel? Pois é. A família está ausente hoje na sociedade brasileira mesmo. Ela não tem tempo, ela tem compromissos, ela tem responsabilidades. Então ela se propõe até que as crianças tenham educação integral no colégio, fiquem por lá por conta dos professores. Se bons, excelente, vamos formar cidadãos. Se não, vamos ter aí essa juventude desorganizada que a gente está vendo hoje nas manifestações, apoiando causas aí que não são as mais corretas. A cultura moderna, e por isso que agora eu estou chamando a pessoa que esteve à frente da Secretaria da Cultura e que deve ter enfrentado nas suas ações, nas suas ideias, preconceito também dentro da Secretaria da Cultura. Lá dentro, quando você vai incentivar um movimento, uma festa, um evento, alguma coisa, é difícil, Adriana? É muito difícil e eu aprendi muito nesses 4 anos, em especial o diálogo aberto com a comunidade afrodescendente. Porque eu insisti em dizer nos primeiros meses de que não havia nada de preconceituoso nos projetos da Secretaria, porque ela estava aberta a todos, inclusive aos negros, não havia uma exclusão. E eles me ensinaram que como a gente tem uma história já anterior a qualquer coisa que qualquer secretário faça de preconceito, não basta só abrir, é preciso criar coisas específicas. Porque a gente tem um saldo negativo com essa comunidade, com as comunidades todas que estão fora do contexto que as pessoas entendem de contexto social pré-estabelecidos. Mas como a gente tem esse déficit, como a gente está no saldo negativo, não basta só abrir as portas para todo mundo. Isso seria o básico, o normal. É preciso ainda abrir uma porta extra para essa comunidade que está excluída. Então, foi salgado aprender isso, foi doloroso aprender isso. A gente teve que ter vários embates, mas no final eu cheguei à conclusão de que sim, é preciso, além de deixar que todo mundo participe, criar casos específicos para todas as comunidades. A italiana, a comunidade negra, a comunidade japonesa, que tinha as suas coisas especiais. Então, não dava só para fazer igual para todos. Tinha que evidenciar algumas coisas por conta desse saldo que a gente tinha que passar limpo. Há 2 semanas atrás, o Cruzeiro foi jogar no México e o jogador Tinga foi chamado de macaco pela torcida do time lá do México, eu não me lembro o nome. O Cruzeiro perdeu o jogo de 2-1, acabou o jogo, o Tinga virou e falou assim: eu joguei na Alemanha muitos anos e nunca tive nenhuma ofensa, numa linha, eu não tenho nada para falar do povo alemão. Aí vai também essa cultura, de país para país também, vereador? Até passa pela cultura, porque o povo alemão já teve muito racismo. Muito, muito, muito. Esse racismo patrocinou uma das tragédias mundiais e o povo alemão aprendeu a lição. Aqui no Brasil, no México, na América Latina, a gente ainda tem essa dificuldade e a gente ainda tem essa característica mesmo de tentar diminuir, mas a gente tem que lembrar que foram séculos incutindo isso e agora nós temos poucos anos de resistência e a resistência ainda é muito grande, porque até para discutir o tema
Quando você começa um debate como esse, as pessoas, mas você vai falar sobre isso? Aqui não existe. Tapar os olhos, né? Tentar negar a realidade, a negação. E deixa eu até passar um pouquinho falando em cultura. A gente vive uma crise na cidade e a primeira medida é cortar o carnaval. Primeiro porque tem um preconceito com relação ao carnaval, de festa, de orgia, E segundo, porque não tem a visão cultural, social de uma raça que significa o carnaval. De inclusão, inclusive. Então, o primeiro, vamos cortar qualquer... corta o carnaval. Corta a manifestação que nasce do povo negro e que depois é perdida, é comercializada, é industrializada. E, então, isso reflete um pouquinho de tudo isso que a gente conversou. Eu queria botar o slide ali, o próximo dia, fazendo um favor, para a gente comentar o que vem aí nas redes sociais. Dá uma olhada. A hipocrisia da sociedade que é vergonhoso de ser. Aí vem um e diz, realmente, tudo aquilo é uma coisa natural de se ver, e algo que não afeta a maneira natural de ser das coisas, agora dos homens, se beijando, altera tudo, até a própria natureza. Aí o cara continua, homem nasceu para a mulher, assim como cachorro para cadela, boi para vaca, leão para leoa e etc. Isso não é costume social, é a lei da vida. Estão mexendo com a lei da vida, Edgar. Que absurdo, né? O que eu faço? Não, o preconceito e o reacionário vai existir sempre. A gente vai precisar impor a legalidade, na verdade, dessa nova realidade. Né? Não é? Nós temos que, de alguma forma, brigar permanentemente com isso. Esse ano, por exemplo, na Feira do Livro, nós estamos discutindo vários assuntos, inclusive do homossexual, do homoafetivo, né? Nós estamos discutindo da mulher, e a pergunta, a grande provocação, né, Adriana, que a gente faz, até dentro dessa leitura de preconceito, é se a gente quer da mulher brasileira que ela seja uma Amélia, uma mulher de verdade, ou ela seja uma Maria da Penha, que luta pelos seus direitos, não é verdade? E do homossexualismo, a gente buscar o lugar dele na sociedade, do negro, do índio, por exemplo, do meio ambiente. Um país que tem nome de árvore, né? Brasil, onde está essa árvore? Na escola, na praça? Como é que é isso? Né? Então, existe um preconceito até velado em todas essas coisas. Mas, Adriana, eu acho que você tem toda a razão. Agora, a internet, que hoje é responsável por marcar Black Bloc, já fizemos um programa aqui sobre rolezinho, foi muito legal o programa. E aí você vai ler um negócio desse na internet, onde milhares, milhões de pessoas estão tendo acesso àquilo. O que você provoca com tudo isso? Bem, eu queria só trazer uma contribuição para o nosso debate. Claro. Talvez ela saia um pouco do cotidiano e vai um pouco para o universo acadêmico, mas eu acho que explica muita coisa. Existe uma pesquisadora, ela é da área da linguística, o nome dela é Eni, e ela é da Unicamp, e ela fala sobre o plágio. Aquele mesmo plágio que a gente já conhece na arte, que é copiar, ela fala sobre o plágio na linguística, que as pessoas precisam ter uma opinião. Elas não ficam à vontade quando elas não têm uma opinião sobre as coisas. Mas quando ela não tem a sua própria opinião, ela faz dela a opinião do outro. Então eu tenho a impressão, não vou fazer uma defesa categórica, mas é uma impressão minha, de que o preconceito não é uma criação individual. Não sou eu que crio o meu próprio preconceito, é uma criação coletiva. Tá? Eu ajo de acordo com aquilo que eu estou vendo outras pessoas agirem. Vou dar um exemplo positivo só para mostrar que existe um outro lado. Há uma pesquisa já consolidada de que toda vez que as emissoras de televisão colocam no ar um bom exemplo de doação de órgãos, você cresce nos dias seguintes a doação de órgãos. Ou mesmo doação de sangue. Doação de sangue, tá? É isso que eu ia falar. Colocou na televisão, alguém salvou a vida de alguém porque doou sangue, mostra a vida dessa pessoa salva, como ela está feliz. Nos 3, 4, 5, 10 dias seguintes, você tem um boom de doadores, porque a gente se influencia do positivo, na mesma proporção em que a gente se influencia do negativo. Né? Então, quando eu ouço muita gente ser preconceituosa, eu acabo, se eu não tenho certeza sobre esse assunto, se eu não sou uma ativista, né, se eu não estou bem formada intelectualmente sobre isso, eu faço dele a minha opinião e vou propagando. A charge não tinha essa intenção, mas mostrou isso. Quando você mostra o pai tapando o olho da criança, ou seja, hereditariamente, essa criança aprendeu com o pai ou não, mais velho ou não, família ou não, mas sociedade, ele já aprendeu com o outro, porque é um passar.
Né, na abertura do programa eu falei reflexo social, e é um reflexo social. Né? Você vai propagando e aí você recebe isso de alguém, você não tem toda a sua formação para combater, e aí você fica meio embutido, aí uma hora você solta uma frasezinha preconceituosa, aí você vive uma situação única, em que você é vítima de algum caso, e aí você faz daquilo regra geral, né? Olha, o mundo é preconceituoso. E aí se forma essa corrente que é o preconceito. E para acabar só com bons resultados. Muita gente contra o preconceito. E as pessoas que são preconceituosas talvez começarem a se sentir acuadas, né? Num universo onde não existe preconceito. Na Câmara Municipal, tem preconceito? Assim, sinceramente. A Câmara Municipal tem preconceito e tem uma dificuldade em debater preconceito. E, aliás, na sociedade em geral, ter um vereador negro, por vezes, incomoda muita gente. Você acha que choca? Porque foge um pouquinho daquele padrão que era estabelecido. Nós tivemos uma conferência da igualdade racial e, na etapa municipal, nós discutimos a visualização do negro nas mídias. E eu apresentei um projeto de lei que a Prefeitura de Ribeirão Preto deveria incluir em suas peças publicitárias, de modo proporcional, o elemento negro, a figura negra. Quando eu apresentei o projeto, meus pares ficaram assim, André, mas aí vai ter que pôr o japonês, aí vai ter que pôr o outro, aí vai ter que pôr o outro. Não, mas os outros já estavam naturalmente. O negro nunca aparecia. Então é como se em Ribeirão Preto não existisse negro. Nós reproduzíamos na cidade o que as emissoras de TV reproduzem. O padrão de apresentadora de programas, todas loiras, todas com silicone, todas com aquele modelo. E aí você viu o que a Adriana falou, que toda meninada sai loirinha. A negra descolore o cabelo para ficar loiro, a asiática, todos os tipos. É como se o platinado fosse o modelo, plagiando o outro. O modelo. E aí vem o preconceito, você foge daquela regra, você não está bem. Então existe sim, existe na sociedade ribeirão-pretana. Quando a gente começa a debater, as pessoas ficam com uma grande reserva. E agora eu gostaria de passar um pouquinho pelo que a Adriana falou, o combinado. Eu acho que a gente tem que ver assim, o que é o combinado? A nossa sociedade combinou há algum tempo que o padrão de família era pai, mãe e filho. Agora, nós estamos mudando o combinado, ou por imposição da mídia, ou por imposição de alguns movimentos. Né? E aí veio uma lei que falou, não é mais esse modelo de família. Mas a sociedade discutiu, a sociedade assimilou. A sociedade ainda não assimilou. E a gente precisa criar um canal de assimilação. Quando a gente fala de cotas, a sociedade não assimilou a relevância que é ter cotas. A importância que é, e a cota no sentido de resgate de uma parte da nossa sociedade que ajudou a construir o país e de que não teve oportunidade. Então, nos vários temas do nosso dia a dia, por conta o preconceito, que nasce, você nasce aprendendo, ele logo se transforma em discriminação, é automático. Só mais 30 segundos, eu tenho um exemplo claro. Quando eu nasci, eu sempre fui treinado a acreditar que tudo que é do lado esquerdo não é bom. Então eu automaticamente discrimino o lado esquerdo do meu corpo e faço tudo pelo lado direito, como os jogadores de futebol. Para entrar em campo, ele só pode entrar com o pé direito. Quando você acorda, você quer descer do lado direito. É um preconceito que foi estabelecido, há muitos anos definiram isso. Meu pai era canhoto, ele apanhava na escola. Ele estudou até a 2ª série, mas ele apanhou 2 anos para ele escrever com a mão direita. Então ele é destro para escrever, faz tudo com a mão esquerda. E no nosso dia a dia é isso. O feio, o homem do saco vai te pegar. O outro vai te assaltar. Eu vou voltar no próximo bloco exatamente falando desses tipos de preconceito. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do programa. Até já.